Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma semana, mais um Inspire-se por aqui para inspirar você a chegar na sua melhor versão. E o Inspire-se de hoje está incrível, Mari mais uma vez aqui comigo, mas antes disso nós vamos conversar um pouquinho mais sobre abdômen avental, a maior queixa que eu tenho hoje em consultório, e eu vou citar alguns dos piores alimentos do mundo. Talvez você esteja consumindo muito algum desses alimentos e eu vou mostrar para vocês, segundo algumas fontes, quais são os piores alimentos do mundo. E hoje nós vamos falar sobre o abdômen avental. Nessa imagem que está aqui na tela, vocês conseguem ver bem o que é um abdômen avental. E eu posso afirmar para vocês que é uma das maiores queixas que eu recebo aqui na clínica em consultório. É quando, por algum motivo, principais motivos, a pessoa engordou, efeito sanfona, medicação, gestação, flacidez, por algum motivo, esse abdômen acabou despencando. Na maioria das vezes é pelo aumento de peso e pesa e a pele acaba cedendo e acaba formando essa prega que vocês vão ver aqui na imagem, essa dobrinha da barriga que acaba pesando e caindo. Então isso é uma queixa assim muito comum em consultório, que a gente recebe demais e tem como tratar, mas ele é um pouquinho mais difícil de tratar do que um abdômen que não tem essa prega e essa dobra. E por que acaba sendo um pouco mais difícil? Quando a gente vai tratar um abdômen como esse, se é o seu caso, se você tem esse abdômen avental, nós precisamos pensar como um todo, reduzir todo o volume desse abdômen, tanto superior quanto inferior, quanto nas laterais, para reduzirmos o volume, o peso e mandar para essa pele um sinal de retração. Dessa forma a gente consegue um bom remodelamento corporal. Hoje aqui na clínica a gente tem sim resultados incríveis em abdômen avental, porque quando nós vamos tratar esse paciente, a gente sempre pensa nele como um todo. A gente não pensa em tratar só a gordura que está ali embaixo, nós pensamos sempre em tratar essa gordura que incomoda, mas também tratar a parte superior, tratar a lateral e tratar as costas, para dessa forma a gente reduzir um volume total e mandar o auxílio, né, mandar a informação da retração de pele, e assim a gente consegue melhorar o abdômen avental. Vou deixar umas imagens aqui para vocês agora de alguns abdômenes em avental que a gente já tratou e a diferença de um abdômen avental para outro. Vocês podem ver que alguns são abdômenes com bastante volume. Então, a gente vê aquele abdômen com bastante volume que acabou despencando. Outros não é um abdômen tão volumoso, mas mesmo assim formou o abdômen avental. Então, não tem como dizer você vai formar um abdômen avental, porque o abdômen avental ele é influenciado por várias características, pelo volume, enfim, até a postura pode influenciar se você vai ter um abdômen avental ou não. Até a roupa que você usa, onde que pega ali o elástico da sua calça, por exemplo, pode influenciar o aparecimento do mesmo. Então, são vários fatores, mas uma coisa que você pode fazer para prevenir é se alimentar bem, enfim, ter uma vida saudável, cuidar para não aumentar muito o volume do teu abdômen, treinar e desenvolver musculatura, porque quando o nosso músculo é forte, naturalmente a nossa pele também cria uma rigidez maior. Cuidar sim com o efeito sanfona, então aquele engorda, emagrece, ele não é bom, ele faz com que tenha um acúmulo maior em determinadas regiões e possa vir a ter o aparecimento, e a baixa ingestão de proteínas também pode fazer com que você tenha uma pele com menos elasticidade e consequentemente você tenha a formação de um abdômen avental. Então, se você tem esse abdômen, fica tranquila, dá para tratar, não precisa se apavorar. Mas, é claro, se você conseguir prevenir, é bom. Usar cintas modeladoras é bom também, porque manda um estímulo ali para manter essa pele mais modelada. E cuidar também com cinturas baixas, roupas que ficam apertando em determinada região e usar todo dia aquela mesma vestimenta. Porque sim, as roupas a longo prazo usando na mesma posição ali, elas podem causar uma deformação sim desse corpo.
Mas, mais uma vez, calma, se você tem tratamento. Vou deixar o @ da clínica aqui, Renove Beauty. Nós tratamos muitos abdômenes em avental já. Já tivemos muitos resultados e é o nosso foco principal hoje, tratar o corpo dessa mulher, devolver uma harmonização corporal e ter essa melhora, uma retração de pele, uma melhora nesse corpo como um todo. Vou deixar agora para vocês aqui 2 vídeos de 2 casos com abdômen em avental que tivemos resultados incríveis. Nós conseguimos sim remodelar corpos, não importa a idade. Olá, mais um Momento Nutrindo Ser iniciando para levar até você muito conteúdo sobre saúde, nutrição e bem-estar. E o quadro de hoje vai ser um pouquinho mais focado na parte emocional. Falaremos aqui sobre heranças invisíveis que trazemos da nossa infância, conforme nós fomos criadas. E para falar um pouquinho sobre isso com mais embasamento científico e conhecimento mais profundo, eu trouxe aqui mais uma vez, porque ela é sempre chamada, a psicoterapeuta Renata de Paula. Renata, é um prazer ter você aqui comigo de novo. Prazer é todo meu, muito obrigada. É uma honra estar aqui, poder contribuir um pouco com a sua audiência. Obrigada pelo convite. Então vamos lá. Renata, como a gente pode identificar se o padrão alimentar que a gente tem atualmente foi influenciado negativamente por padrões familiares da nossa infância? Como a gente detecta isso? Mari, as compulsões alimentares, ela vem de um distúrbio que foi gerado na primeira infância. As mulheres, as mães, por exemplo, elas querem que os filhos comam tudo. Né? Hoje, as mães atuais, elas estão conseguindo manter esse equilíbrio entre a criança se alimentar de acordo com aquilo que ela quer. Mas na nossa época de infância não funcionava desse jeito. Principalmente se as mães ou os pais vieram de uma escassez muito grande. Então, se teve falta de comida dentro de um lar e a magreza em si, ela não era bem vista. A criança que era gordinha, ela era sinônimo de riqueza dentro daquela casa, né? De pessoas bem providas financeiramente falando. E as crianças magras não. Então, a época da nossa mãe, se elas passaram por dificuldade financeira ou escassez de comida, elas forçavam a gente a comer. Então, a gente tinha que comer tudo, porque era inadmissível você jogar uma comida fora ou a criança ser magra. Por quê? Porque aquilo influenciava de uma forma negativa, como se aquela criança não tivesse saúde. Então, todo esse processo de fazer a criança comer de forma empurrada, fazer com que a criança se alimente do jeito que forçado, faz com que na vida adulta ela entenda que ela precisa sanar um buraco, um vazio interno. Então, é uma forma que ela procura de se acalentar. Dentro da primeira infância, possivelmente ela só tenha sido vista pela mãe nesse momento da alimentação. E como a gente presencia isso no dia a dia, né, Rê? No consultório eu presencio muito isso, a necessidade que as pessoas acabam tendo de ter que comer tudo que está no prato. Por quê? Quando a gente é criança, eu via muito na minha casa, inclusive, na casa das minhas amiguinhas, come tudo, se você não comer tudo não vai ter sobremesa. Se a pessoa está um pouquinho a criança está um pouquinho magrinha, a avó falava,
tá ficando doente. Criança saudável é criança forte. O forte era a criancinha acima do peso, que hoje em dia já é visto com outros olhos, antigamente não, porque era cultural, né, Rê? Ainda bem que hoje em dia a cultura está mudando e a gente já percebe que nas casas não acontece essa disfuncionalidade que acaba sendo muito maléfica e as pessoas não percebem que acontece uma disfunção inconsciente, né, Rê? Sim. Como funciona isso? A primeira programação emocional a pessoa já leva para o resto da vida? Como funciona? Eu vou dar um exemplo meu para você entender. Eu era uma criança muito magra. A minha mãe, ela passou por escassez de comida quando ela era criança. Então, eu era uma criança muito magra e para ela, eu tinha que comer tudo porque eu precisava engordar. Então, na minha cabeça, ela não me aceitava como eu era. Porque ela sempre dizia que eu precisava comer toda a comida porque eu precisava engordar. Ou seja, a forma que eu me apresentava, eu não era aceita por ela. O que aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa que tive uma briga imensa com a balança. Quando eu era pequena, eu ia me pesar todo santo dia para ver se eu tinha engordado, para que a minha mãe me visse de uma forma diferente, para que ela me aceitasse. Que na minha adolescência as coisas inverteram. Eu nunca fui uma pessoa acima do peso, com excesso, né? Mas eu sempre tive uma briga com a balança porque eu nunca me aceitava. Então, o peso que eu estava nunca era o suficiente. Eu inverti, né? Aí eu tinha que emagrecer. Então, eu sempre busquei essa aceitação do meu corpo. Foi uma das coisas mais difíceis para trabalhar emocionalmente falando, porque internamente era como se eu, estando acima do peso, eu estivesse no padrão que estaria agradando a minha mãe, inconscientemente. Então, sempre que eu emagrecia, eu voltava a engordar novamente, porque internamente aquele padrão era o suficiente para minha mãe me amar. Que coisa mais maluca que é dentro do nosso inconsciente. É por isso que vive essa oscilação de peso entre o efeito sanfona de engorda e emagrece, engorda e emagrece. Inclusive no meu consultório eu percebo isso. Crianças que aparecem obesas, eu preciso explicar para a mãe que ela tem que colocar sempre o mínimo possível no prato para não gerar aquela sensação de ter que comer tudo e muitas vezes a criança já está saciada, a criança não precisa mais comer e o fato da mãe pedir que a criança coma, a criança vai comendo e no final aquilo ali, na vida adulta, a pessoa continua projetando essa sensação, né? Exatamente. E Renata, o que a gente pode fazer quando a gente detectou que na nossa casa a gente tem comportamento errado, que a gente tem esse comportamento de querer ver o prato do filho, o prato de si mesmo vazio, como que a gente pode corrigir isso? Primeira forma é identificar os gatilhos emocionais, porque a gente come muito. A gente come as emoções. A gente não come para saciar o corpo físico. E nem come somente para se manter em pé, vamos dizer assim, né? A gente está sempre buscando a comida ou na dor ou na alegria. Perceba que quando a gente está comemorando algo, a gente está comendo. Se você está triste, você está com ansiedade, se você está de TPM, o que você está fazendo? Você está comendo para preencher um vazio existencial. Geralmente vem de uma criança de rejeição ou abandono gerado na infância. A gente precisa identificar esses gatilhos e entender o que é que está me levando a comer de forma compulsiva. Por quê, Mari? Porque quando a gente come de forma compulsiva, estando dentro de um processo de busca de emagrecimento ou de manter o corpo, vem a culpa. Então você percebe que são 3 emoções que estão alinhadas: rejeição, abandono, que você talvez nem lembre, e culpa. A gente precisa identificar esses gatilhos e o que é que está impulsionando esse excesso de comida. E para as mamães, procure deixar com que o seu filho se alimente, claro, de forma saudável, mas aquilo que está sendo suficiente para o corpo dele, para que quando ele cresça, ele não seja mais um adulto que vai estar brigando com a balança diariamente, porque fica nesse efeito sanfona, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Então, o ideal é o quê, gente? Buscar conhecimento. Se você percebe que você não consegue de forma espontânea rever essas questões, busque conhecimento, busque um profissional qualificado, capacitado para isso, terapeuta, para te auxiliar nesse processo, porque é muito delicado. E é um processo que dificulta no dia a dia, tira a qualidade de vida.
Rê, foi um prazer ter você aqui de novo. Infelizmente, o quadro está acabando. Vamos marcar um próximo momento. Foi um prazer ter você aqui comigo de novo. Muito obrigada, Mari. Obrigada ao seu público, à sua audiência. É sempre uma imensa alegria estar aqui com vocês. Obrigada mesmo, de coração. Bom, o quadro vai ficando por aqui. Fique agora com a nossa parceira Catarinense Implantes, que é especialista em implantes dentários e te aguarda aqui semana que vem. E lembre-se sempre, toda transformação vem de uma decisão. Então decida hoje a transformação que você quer na sua vida. Um beijo. Oi, tudo bem? Boa tarde para você que está me assistindo. Para você que tem o sonho de abandonar a dentadura, largar aquela PPR que tanto te incomoda, tanto te machuca, eu, doutora Fernanda, através de 4 implantes, seja em maxila ou em mandíbula, devolvo o teu sorriso em até 72 horas. Em Joinville, nós conseguimos construir uma história de referência em implantes dentários. E eu costumo falar para os meus pacientes para você não transformar o teu sorriso em pesadelo. Por quê? Porque se você escolher o profissional errado, você vai sofrer. Mas se você escolher um profissional que é referência, assim como eu, que atuo na área há 11 anos, você vai ter o teu sorriso restabelecido sem enxerto em até 72 horas. Seja em implantes convencionais ou implantes zigomáticos. Ficou interessado, né? Ficamos na Rua Iririú, número 1647, no bairro Iririú. Estou esperando você. Na Catarinense Implantes, somos referência em Joinville e região, oferecendo soluções modernas como prótese protocolo, implantes zigomáticos que podem ser concluídos em até 72 horas com carga imediata. Com tecnologia avançada e especialistas experientes, devolvemos seu sorriso de forma segura e confortável. Agende sua avaliação na Catarinense Implantes e descubra o poder de um sorriso completo. Catarinense Implantes. A gente se entende no sorriso. E agora eu quero falar para vocês um pouco mais sobre os piores alimentos do mundo. Primeira coisa que eu quero falar é que essa aqui foi uma pauta que eu recebi lá no Instagram, que vocês me mandaram falando, doutora, fala sobre isso, porque isso é tão legal. E então eu resolvi trazer aqui para o programa. E eu fui pesquisar para entender um pouco mais sobre os piores alimentos do mundo. Mas lembrando, isso aqui não é terrorismo nutricional. Você não precisa parar de comer ou nunca mais comer isso que eu vou falar agora. Você pode comer, só que com responsabilidade. Lembrando que esses alimentos aqui, eles são mais calóricos, então eles podem acabar estragando a sua dieta ou prejudicando um pouco mais a sua saúde. Então, tudo pode dentro de uma dieta. Você pode comer tudo que você gosta, desde que não seja o exagero. Você é a sua regra e não a sua exceção. Então, se a sua regra é comer saudável, é ter uma alimentação mais balanceada, verduras, proteínas, enfim, de vez em quando você comer alguma dessas coisas aqui que eu vou falar, não tem problema nenhum, tá? Mas segundo uma pesquisa mundial, quais são os 10 piores alimentos do mundo? Então eu pesquisei e resolvi trazer isso aqui para vocês. Em 10º lugar, tá? O pior alimento do mundo em 10º lugar, segundo uma pesquisa mundial, é o sorvete. Eu particularmente amo sorvete, sempre que eu posso comer eu como um sorvetinho, mas ele não é saudável, por quê? Ele tem muitas gorduras, principalmente gorduras trans, tá? E muitos corantes, enfim, coisas muito artificiais para deixar ele naquele aspecto cremosinho, docinho e gostoso do jeito que a gente gosta. Então não é que você nunca mais vai poder tomar sorvete na vida, você pode, mas sorvete todo dia não é recomendado. Em 9º lugar, o pior alimento do mundo é salgadinho de milho. Então isso a gente já sabe há muito tempo, né? Desde que eu era criança, que a gente comia o famoso biscoito ali, o famoso salgadinho dentro da sacolinha, a gente já sabia que não é um alimento muito saudável, que não é recomendado a gente dar para os nossos filhos todos os dias. Em 8º lugar, pizza congelada. Então, segundo uma pesquisa que fizeram,
eles viram que essas pizzas congeladas, ela acaba tendo que ir muitos conservantes para fazer com que ela esteja inteira quando chega na nossa casa. Então, também cai como um alimento que não é saudável e não é recomendado comer sempre. Em sétimo lugar, uma coisa que todo mundo gosta, tá? Batata frita. Mas por que eles dizem que a batata frita é um alimento ruim? Eu fui pesquisar um pouquinho mais para conseguir entender isso. Porque na maioria das vezes, além de ter a fritura, que é a gordura ali, enfim, a gordura trans, ela também, quando a gente compra uma batata pronta, não é batata, tá? Não é inteiramente a batata, não é ali a batata em si. Tem muitos condimentos juntos para fazer com que ela consiga ficar, na hora que a gente for fritar na nossa casa, ela consiga estar naquela consistência e parecer ser batata. Então, por isso que ela não é um alimento muito legal, porque o que tem ali às vezes nem é batata, é outras coisas, tá? Em sexto lugar, salgadinhos de batata, tá? Então, também não é benéfico pelo mesmo motivo. Em quinto lugar, segundo essa pesquisa, é o bacon, tá? Por quê? Ele pode aumentar muito o risco de doenças cardíacas e diabetes, segundo um estudo da Universidade da Colômbia. Então, tem uma quantidade X de bacon que a gente poderia comer por mês. E a gente sabe que essa pesquisa aqui é uma pesquisa americana, então a gente sabe que principalmente a cultura americana eles acabam comendo mais bacon que nós aqui no Brasil. Mas eles colocaram em quinto lugar, sendo o bacon uma das coisas mais prejudiciais ali, um dos piores alimentos do mundo. Em quarto lugar, está o cachorro quente, tá? Também, segundo um estudo de uma universidade do Havaí, mostra que o consumo de cachorros quentes e outras carnes muito processadas podem aumentar o risco de câncer no pâncreas. Então, carnes muito processadas, né? A gente pode colocar aí salsicha, enfim, várias outras coisas que no Brasil a gente também costuma comer. Em terceiro lugar, donuts, as rosquinhas, né? Porque tem muita gordura trans e muito açúcar, que pode prejudicar demais a saúde. Em segundo lugar, adivinhem, refrigerante, tá? Por causa do açúcar e por causa de tudo que tem ali, corantes, sulfitos, enfim. E em primeiro lugar, segundo essa pesquisa americana, é o refrigerante diet, tá? Não o refrigerante zero, tá? Tem uma diferença. Porque o diet, ainda para dar essa impressão dele ser docinho, tem um tipo de adoçante que eles colocam ali que acaba sendo um pouco mais prejudicial ainda para a saúde. Então, gente, isso aqui é uma pesquisa americana, tá? Vocês me mandaram lá no Instagram, eu resolvi pesquisar um pouco mais e trouxe essa informação aqui para vocês. Lembrando, não é que você nunca mais vai poder comer e ingerir nenhum desses alimentos. Você pode tranquilamente, mas o ideal é que você consuma com responsabilidade. É legal a gente saber que são alimentos que são interessantes, gostosos, maravilhosos, mas não é algo para a gente ter inserido no nosso dia a dia todos os dias ou no dia a dia dos nossos filhos. Me contem depois se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se vocês querem que eu traga mais conteúdos assim aqui para o Inspire-se. E mais uma semana aqui com o Dr. Breno, mais uma vez aqui comigo. Doutor, obrigada por estar aqui mais uma vez. É um prazer. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre psoríase, né, doutor? Então, assim, é uma patologia bem comum, é algo que as pessoas procuram muito o Dr. Breno em consultório, e a gente vai tirar várias dúvidas sobre isso hoje aqui no Inspire-se. Para começar, doutor, eu quero que você explique um pouco mais o que é a psoríase, para quem está em casa conseguir entender mais a fundo, saber sobre o que a gente está falando. Perfeito. Então, a psoríase é uma doença inflamatória que, classicamente, né, a gente fala da psoríase vulgar clássica, aparecem placas escamosas na pele. Classicamente, cotovelos, joelhos, a gente fala isso no quadro chamado de psoríase vulgar, nas áreas de extensão. Então, classicamente, a psoríase vulgar. Mas nós temos outros tipos. As psoríases acrais. O que é acral? Extremidades. Então, mãos, pés, couro cabeludo, com aquele quadro que se assemelha à dermatite seborreica, a caspa, a seborreias. Uma relação direta entre a psoríase acral, o comprometimento na unha, com o risco de comprometimento articular, artrite psoriática. Então, isso é uma relação direta entre a psoríase vulgar, que é aquele quadro das placas avermelhadas, escamosas,
com manifestações típicas quando a gente fala e mostra para os alunos, né, até esse quadro. E doutor, com qual idade mais ou menos ela é diagnosticada? Tem isso ou não? Uma média, assim? Existe um padrão de psoríase, né? Então, normalmente eu posso ter psoríase do início da vida, então, quadros psoriasiformes, né, até a psoríase do idoso. Mas a média, nós temos a psoríase que não é incomum na adolescência, mas normalmente na idade adulta, né, que pode aparecer. Mas isso é uma doença genética, eu posso já aparecer muito cedo. Né? Desde a infância. Exatamente, isso constrange muito. Então, a partir dessa nova visão de tratamento, a resposta hoje é muito grande. Não se usa corticoide oral, né? Então, corticoide, até pelo risco do rebote, da piora, né? Então, o manejo tópico, sim, existe hoje cremes à base de corticoide tópico, né? E hoje, principalmente, essa relação com pés, mãos, né? E a partir daí, o uso de várias medicações. E agora, principalmente, a base dos imunobiológicos, né? As injeções que vão controlar todo esse processo inflamatório, com muito excelente indicação e resposta. Se a gente bloquear a interleucina 23, vamos ter uma resposta fantástica, né? Como bloquear a 17, como usar os anti-TNFs. Então, a gente tem uma gama de medicações hoje extremamente efetivas. Né? A psoríase é uma doença inflamatória, não é uma doença de pele, né? É uma doença autoimune. Então, ela necessita um cuidado interno, né? Salvo alguma coisa muito leve que possa se manejar, mas a grande preocupação é a doença por alguma coisa generalizada. Doutor, muito obrigada. Obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente no Inspire-se, trazendo tanto conteúdo de qualidade. E o contato do doutor, o arroba dele do Instagram, também o contato para quem quiser fazer um agendamento com o doutor. Lembrando que ele atende em Itajaí e aqui em Balneário Camboriú. Então, quem quiser saber um pouco mais, tem alguma dúvida nessa parte de dermatológica ou tem alguma doença autoimune, é só entrar em contato pelo nosso contato que a gente vai deixar aqui na tela. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Prazer ter você mais uma vez aqui. Prazer é meu, prazer é meu. E na semana que vem o doutor tá de volta aqui, viu? E daqui a pouquinho eu tô de volta também. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui, mas antes eu quero trazer uma reflexão para você. Às vezes você está passando por um momento muito difícil e você acha que esse momento ele não vai ter fim, mas saiba que para tudo tem um fim e tem um recomeço. Às vezes, você precisa passar por isso para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais resiliente, um profissional melhor. Em momentos difíceis, todas as pessoas têm. Não existe empresário de sucesso que não passou por um momento difícil. Não existe família sólida que não passou por aquele momento de crise. Não existe pessoa forte que não passou por algum determinado momento que achou que não aguentaria a pressão ou enfim, o que ela estava passando. Então, continue firme, talvez isso tudo que você esteja passando agora seja só um momento de reflexão, um momento de aprendizado, e os momentos incríveis estão por vir. Então, fique firme, foque no que realmente importa, foque no que você está buscando, qual que é a história que você quer construir, tente consertar todos os erros que você cometeu ali e usar tudo isso como aprendizado e fazer da sua vida um novo recomeço e uma nova história. Os recomeços eles acontecem e diz, né, os ditados que depois de um momento muito ruim, depois de uma tempestade muito grande, sempre vem a calmaria e o sol. E é em busca disso que você tem que focar, na chegada do sol na sua vida. O Inspire-se de hoje vai ficando por aqui. Amei estar aqui com vocês mais uma vez. É incrível poder trazer muito conteúdo sobre saúde, beleza e bem-estar. E na semana que vem eu estou aqui de novo. Lembre-se sempre, você é o seu principal bem e tem o poder de mudar a si mesmo. Te encontro na semana que vem.